Estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, o seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre a questão ambiental ligada à Mata Atlântica, com especial ênfase à região de Aldeia Mata Atlântica, né, aqui de Pernambuco. E aí nós convidamos Herbert Tejo, que é engenheiro e também formado na área de gestão ambiental e presidente do Fórum socioambiental da região de Aldeia. Né? Tudo bem, Herbert? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Marcelo? Boa noite aos seus telespectadores e agradecemos nós do Fórum Socioambiental de Aldeia pelo convite. Legal. Eu queria iniciar perguntando para você uma coisas mais básicas mesmo, né? Assim, a questão da Mata Atlântica, né? O que o pessoal às vezes não tem uma ideia da importância disso e da situação dessa Mata Atlântica, no caso em especial dessa região que a gente está falando, né? Porque as pessoas têm a ideia de que existe uma mata ali, tudo bem, alguns fragmentos, alguma coisa, parece que distante da vida delas, né? E aquilo é algo que de quem mora lá, né? Como se aquilo fosse isolado. Aí que você falasse um pouquinho dessa Mata Atlântica, dessa importância, dessa ameaça também à Mata Atlântica. Tá certo. Veja, a Mata Atlântica, Marcelo, praticamente é um bioma próximo da extinção, né, no Brasil. Ele tem vários números, tem vários estudos, né, mas que normalmente é uma ordem de grandeza de 10 a 12% que restou. Em Pernambuco, essa situação é mais crítica. Né? Nós temos, desde o norte do Rio São Francisco, envolvendo Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, essa situação é quase que um hotspot dentro de um hotspot, na medida em que a Mata Atlântica é um dos biomas considerado como hotspot, ou seja, aquele bioma que tem um nível extremo de agressão e de depreciação, né? E fundamentalmente também por ser marcado por uma quantidade muito grande de espécies em extinção. Então, esse é o cenário que nós temos. Em Pernambuco, quando a gente olha Pernambuco, a gente olha no mapa de Pernambuco, principalmente no litoral entre Alagoas e Paraíba, praticamente a única mancha verde de Mata Atlântica, ou o maior conglomerado, o maior ajuntamento, vamos dizer assim, de fragmentos que restaram desse bioma, se concentra aqui na região de Aldeia, na região metropolitana do Recife. Né? E esse é um território que, em 1986, através de uma legislação estadual, foi considerado, foi decretado como uma área de proteção de mananciais. Essa mesma área ela foi reforçada em 2010 através de um decreto onde foi criado a APA Aldeia de Ibiribe. Então, esse é um território que ele é duplamente protegido, né, por conter nesse território uma grande quantidade de fragmentos e, ao mesmo tempo, o maior bloco de Mata Atlântica que restou ao norte do Rio São Francisco. Agora, não só a mata, mas, fundamentalmente, ele abriga naturalmente a biodiversidade, uma biodiversidade, inclusive, em parte endêmica, ou seja, que só ocorre nessa região, que a gente chama de Centro de Endemismo Pernambuco, e, ao mesmo tempo, coincide, e é natural que coincida, porque onde há mata, onde há floresta, há água, né? É um território muito privilegiado e muito importante por a questão da água. Tanto a água superficial, através dos mananciais, quanto a água subterrânea, né? Que fundamentalmente é o aquífero Beberibe. Então, esse território, e diante dessa importância dele e da necessidade de protegê-lo, de preservá-lo, há, naturalmente, uma pressão muito grande imobiliária, porque você não encontra mata mais, realmente. Né? Você falou, as pessoas, onde é que fica essa mata? A Mata Atlântica é algo que a gente teve no passado em abundância, mas não se encontra mais hoje. Hoje você tem que se deslocar, tem que se afastar, a não ser pequenos fragmentos dentro da cidade, né? Dentro de uma área como o Parque dos Irmãos, por exemplo, está muito próximo da cidade, mas é um ponto ali. Né? Então, e recebe pressão, uma pressão gigantesca. Se você imaginar toda essa malha urbana que está no litoral, tá? Saindo aqui de Recife, subindo até Goiânia,
toda ela pressiona esse território. E também ao sul. O único lugar onde não há pressão ainda é ao oeste, né? Ao oeste-norte. Então, é um território que está sendo pressionado através da especulação imobiliária, né, dessa necessidade das pessoas saírem desse centro urbano mais congestionado, e eles procuram esse território. Mas não só isso, ele é pressionado também por várias outras ameaças. Por exemplo, né, foi instalado nele, muito embora seja uma área de proteção ambiental, foi instalado nele um complexo de termoelétrica queimando óleo diesel. São 3 usinas que produzem energia elétrica a partir da queima de óleo diesel. Esse óleo se desloca lá de Suape e vem para o centro da APA, né, que é uma coisa que não faz qualquer sentido lógico, né, mas acontece. Mas tem também gasodutos que cortam esses territórios, e gasodutos se comportam como estrada, na realidade, né, porque onde eles passam, eles precisam de uma área muito ampla, né, para que eles sejam instalados. E agora, mais recentemente, né, acho que todo mundo tem escutado falar dessa história do arco viário metropolitano, que já é uma tentativa que vem desde 2012 e agora ela é reeditada, mas sempre com a mesma lógica. E a lógica é atravessar esse território, né, que se chama APA ou de Bibiribe hoje. Então, no momento, uma das ameaças maiores é a construção dessa rodovia necessária, tá? Mas não necessariamente cortando o pouquinho que restou, concentrado de fragmentos de Mata Atlântica no estado de Pernambuco. Então, resumindo um pouquinho esse aspecto da importância da região da Mata Atlântica restante, ela tem uma determinação muito grande na questão da água, né? Pelo que eu entendi. Talvez a questão do microclima também deve influenciar muito. A gente sabe que nessas regiões que tem mais mata, o clima é muito diferenciado, até próximo à mata, né? E toda a questão da diversidade mesmo, a questão da fauna, a questão da flora, e não só, obviamente, a questão estética, né? Quer dizer, uma importância gigantesca para a questão da mata, porque está ligado até, inclusive, à própria agricultura, né, local. Mas, em termos de problemas maiores, o que você vê assim como problemas? Você falou da especulação imobiliária, isso que pode destruir muito a mata. O que mais que é uma problemática dentro dessas regiões de Mata Atlântica aqui? Tá. Bom, eu queria complementar, eu falei da questão da importância da água, e eu queria salientar uma coisa que é importante, sabe? Eu acho que nem todo mundo conhece. Mas, dentro desse território da APA, ou de Bibiribe, se encontram todos os ativos ambientais, fundamentalmente floresta, rios, né? E o aquífero Bibiribe. Está nesse território o sistema Botafogo. O sistema Botafogo, ele produz e ele abastece mais de 1 milhão de pessoas no oeste metropolitano, né? E é muito frágil. Por quê? Porque os rios, que são os pequenos, conhecidos como os pequenos rios litorâneos, que compõem essas bacias, né, que alimentam o sistema Botafogo, eles são rios frágeis, né? E cada vez mais, com o desmatamento, desaparecem nascentes. Então, tem o aspecto dos mananciais que compõem o sistema Botafogo, mas tem também o aspecto do aquífero Beberibe, que precisa ser protegido do ponto de vista da permeabilidade do solo. Então, quando eu falei daquela lei da década de 80, que chama-se Lei de Proteção de Mananciais, homens e mulheres, vejam, em 80, eles pensaram, eles enxergaram a necessidade de proteger esse território e o protegeram através de uma legislação. O problema é que essa legislação não é respeitada na maioria dos casos. Por exemplo, aí eu trago um problema. A especulação imobiliária, que vem ampliando cada vez mais a quantidade de condomínios em aldeia, né, em tese, teria que ser bem diferente do que é hoje. Por quê? Porque essa legislação, chama-se 9860, ela se preocupou fundamentalmente com o adensamento populacional. Porque o adensamento populacional dessa região não só acarreta desmatamento e pressão sobre o bioma, mas também pela questão da hipermeabilização do solo.
né, na medida em que você vai trocando matas, você vai trocando espaços que absorvem a chuva, porque tem um detalhe também, essa é uma das regiões do estado de Pernambuco onde mais chove, inclusive. Tá? Então, o aquífero é alimentado por essas chuvas. Então, o que acontece? Quando a gente vai aumentando a malha urbana nesse território, a gente vai criando um impacto direto sobre a questão do aquífero também, não apenas dos mananciais de superfície. Né? Então, essa é outra preocupação. Agora, ameaças são várias, de todos os aspectos. Por exemplo, nós temos uma questão de exploração de areia irregular. Então, o cidadão chega, se instala, ele desmata a mata para explorar a areia. Né? Os condomínios eu já falei. Enfim, tem uma série, queimadas, por exemplo. Né? Aí é um hábito, é uma questão de cultura. As pessoas queimam a sua roça, queimam as suas folhas, queimam as suas podas, e isso produz queimadas e resultam em incêndios. Então, cada vez mais áreas são destruídas a partir dessa questão das queimadas. Então, bom, e agora, aliás, agora não, porque isso já vinha acontecendo. Cada vez mais que se abre estradas é um vetor extremamente agressor para o meio ambiente. Elas são necessárias? São, mas cada vez mais, né, estamos falando do século XXI, a gente tinha que pensar em estradas que não impactassem tanto enfim, por onde elas passam. Né? E daí entra um conflito muito grande com a questão, repito, do arco viário metropolitano. Tá? Ele provocará, se os traçados propostos, conforme estão apresentados no edital, inclusive já está na licitação, vamos chamar assim, porque ela está em andamento, né? Eles foram uma repetição do que já foi tentado lá atrás. Eles atravessam a unidade de conservação, eles destroem mata e eles provocarão, sim, com certeza, a permeabilização desse solo e, consequentemente, o efeito será gigantesco sobre as águas. E com detalhe, né? Você falou também da importância das águas. As águas, inclusive do ponto de vista econômico, Marcelo, né? Porque nós temos a exploração de água mineral, todos nós bebemos água mineral de aldeia. Nós temos hoje um polo cervejeiro que foi instalado, que bebe água do aquífero Beberibe. Nós temos a própria agricultura, tanto a agricultura de menor escala, né, de alimentos, mas também a agricultura que é explorada a nível industrial, que é a cana-de-açúcar. Então, todos esses segmentos eles exercem uma pressão muito grande sobre a água, principalmente a água do aquífero, né? E então é um território que precisa ser pensado dessa forma, porque muitas as pessoas acham que quando a gente, né, fala a questão da biodiversidade, que é extremamente importante, mas tudo está interligado, né? Na realidade, a biodiversidade só existe, a água só existe se a floresta estiver em pé, né? Se a gente acaba com isso, vai-se embora tudo. Então, muito importante, né, esse fator, porque as pessoas não têm muito essa noção, porque a noção ecológica parece bonita para alguns, dizem que defende, mas não entende as inter-relações, né, de como é que a mata se liga à dimensão de temperatura, à dimensão da água, como é que os impactos vão se somando e, né, vai a dimensão da própria poluição, queima de carbono, está tudo envolvido, né, são tantas coisas aí super importantes que podem afetar profundamente já tão alterada a região metropolitana, tão, né, poluída, tão problemática, né, que essa região que a gente vive. Mas vamos fazer um pequeno intervalo e logo já voltamos a conversar sobre essa questão importante aí da Mata Atlântica e de aldeia com o nosso convidado, né, Herbert Tejo. A gente volta logo aí, pessoal. Estamos de volta conversando hoje sobre a questão ambiental ligada à Mata Atlântica e, em especial, a região de Aldeia, região aí metropolitana que envolve algumas cidades, né? São acho que 6 cidades, né? O nosso convidado, Herbert, que é presidente do Fórum Socioambiental de Aldeia, Herbert Tejo, é engenheiro também e especialista em gestão ambiental. Herbert, você falava toda a importância, né, ecológica da Mata Atlântica, a influência sobre a vida das pessoas que não apenas que moram ali dentro, mas
em geral, né? E você falou dos impactos, né? Falando assim, parece que não há fiscalização ou é insuficiente. É uma área de proteção ambiental, uma APA, né, com legislações sobre legislações. Então, o que está faltando aí? Falta fiscalização para que as coisas sejam mais... Falta uma política, uma aplicação de uma política ambiental mais clara de proteção aí para isso ser alinhado, né, com parceiros como o próprio Ministério Público, quem sabe, porque isso está muito ligado ao governo do Estado, né? Uhum. As prefeituras locais. Uhum. Você traz uma questão importante. Veja, agora, 2 semanas atrás, né, o governo tem comemorado aí uma decisão que tomou, né, de desenvolver, já houve uma contratação, salvo engano, já houve uma contratação através de licitação, de desenvolver o plano de manejo de 40 unidades de conservação. Isso é uma meta muito ousada, tá? E, naturalmente, nós apoiamos, nós queremos que isso aconteça. Agora, há uma dificuldade gigantesca de você fazer valer, né, uma intenção, ou tornar uma intenção realidade. É muito complexo você cuidar de uma unidade de conservação. Veja, no estado de Pernambuco, o último estudo que eu fiz mais detalhado foi em 2018, nós tínhamos 80 unidades de conservação. Considerando uma mudança que, enfim, tá meio... até hoje a gente não sabe a definição, mas foi criada uma maior unidade de proteção integral, chamou-se RVS Tatu-Bola, na época da Copa. Mas logo depois houve uma grande celeuma e essa RVS se transformou, está em processo de transformação de unidade de conservação de uso sustentável. Há uma diferença muito grande. Uma unidade de uso sustentável é muito frágil do ponto de vista da legislação, o mecanismo de proteção dela. Uma unidade de proteção integral, não. Né? Em tese, o próprio nome já dá a ideia. Proteção integral significa ali não pode se fazer nada. Mas o grande desafio é você criar uma unidade de conservação, é até um processo relativamente fácil. O difícil é você manter, porque você tem que ter um conselho gestor, onde a sociedade civil tem que participar, mas o governo é fundamental, porque ele é quem lidera o conselho gestor. Ele é quem preside, ele é quem coordena oficialmente, ele é o coordenador oficial de unidade de conservação. Agora, você imagina, 86 unidades de conservação, você teria que ter, em tese, né, 86 profissionais ligados, no caso do Estado de Pernambuco, a CPRH, para que um conselho gestor se torne realidade. Isso é uma coisa, né, muito difícil. Nós temos poucos conselhos gestores e temos poucos planos de manejo. Agora, você ter um plano de manejo sem ter um conselho gestor é uma relação muito frágil, né? Porque quem teria que cuidar 100% era o Estado. E o Estado a gente sabe que não tem essa condição de fazer. Então, a unidade de conservação é muito bom que a gente tenha, mas o grande desafio, Marcelo, é torná-la realidade. Porque você vê um exemplo. Eu acredito que não exista nenhuma outra unidade de conservação em Pernambuco que tenha um conselho gestor tão atuante quanto a APA Aldeia Beberibe. Mesmo assim, a gente enfrenta uma dificuldade gigantesca. Como eu venho citando, venho repetindo, é agora essa história do Arco Viário Metropolitano. Um projeto que foi desenhado sem sequer consultar o Conselho Gestor, um projeto que foi desenhado para cruzar a unidade de conservação sem sequer consultar o seu Conselho Gestor. Então, a gente, com isso, é uma ideia clara de que, mesmo você tendo Conselho Gestor, mesmo você tendo plano de manejo, como é o caso da APA de Beberibe, as coisas acontecem. Tá? E as coisas que acontecem não são as coisas boas que acontecem, são as coisas que não são boas para a proteção desse território. Então, é um desafio gigantesco. Tá? E você vê, por exemplo, tá? Eu vou ressaltar a questão do arco viário, porque é muito emblemático. O arco viário, da forma que ele foi proposto, está concebido ou está desejado pelo governo, ele corta a APA de Beberibe, mas ele praticamente passa ao lado de uma unidade de conservação, que é uma reserva de vida silvestre, aliás, são 2 reservas de vida silvestre, que ele passa ao lado enquanto proposta. Né? Que são unidades de proteção integral
que essas unidades têm uma zona de amortecimento que precisaria ser respeitada. Essa zona de amortecimento significa que, no entorno, né, de uma unidade de conservação e proteção integral, você precisa se afastar até 3 quilômetros e proteger esse território, porque essas áreas que circundam a unidade de proteção integral, ela traz ameaça ao próprio ao território protegido. Então, o Arco, por exemplo, desrespeita totalmente isso, ele praticamente passa colado à unidade de conservação de proteção integral, né? E, assim, é um ato, é um projeto do Estado. Da mesma forma que ele ameaça o desmatamento da Mata Atlântica, que, pela legislação, você não pode desmatar, aliás, você pode até desmatar desde que você não tenha uma alternativa locacional. E nós temos apontado diversas alternativas locacionais que contornariam a APA de Bibiribe. Nós criamos até um movimento que é o Arrudeia, ou seja, arco em aldeia, arrudeia, ou seja, passa por fora da APA. E há total possibilidade de que isso acontecer. Mas o governo lança um edital cujos traçados que ele propõe para os participantes são todos eles traçados que cortam a APA de Bibiribe. Então, a nossa luta, e a luta do Conselho Gestor da APA de Bibiribe, inclusive, não é a luta só do Fórum, é no sentido de que respeitem a unidade de conservação que foi criada com o objetivo de proteger esse território. Então, você vê, eu normalmente, o primeiro embate que eu tive com esses traçados que ameaçam a APA de Bibiribe foi em 2012, né, que foi um projeto que ia ser uma PPP conduzida, era um consórcio de empresas onde fazia parte a Odebrecht, a OAS, e era liderado pela Odebrecht. Então, eles produziram um estudo de impacto ambiental, né, para analisar alternativas locacionais. E eles analisaram 3 alternativas, né, 2 que cortavam a APA e uma que contornavam a APA. E chegaram à seguinte conclusão. Veja, no estudo de impacto ambiental formal submetido à CPRH, chegaram à seguinte conclusão. Olha, a equipe técnica multidisciplinar indica o traçado que contorna a APA. Mas a decisão do consórcio é esse traçado que corta a APA porque a viabilidade financeira dele é mais atrativa. E desde então, desde 2012, as tentativas de se fazer o arco viário em Pernambuco, elas repetem os 2 traçados que cortam a APA e foram estudados pela Odebrecht. Em 2014 e agora, de novo, em 2021. Muito embora o discurso, a narrativa do governo é de que nós não estamos propondo isso, mas eles não demonstram. E nós demonstramos, que é muito fácil, é saber ler. É ler um edital e ver que está lá posto que as propostas apresentadas para os proponentes do certame são propostas que cortam a APA de Bibiribe e repetem desde o momento do EIA-RIMA da Odebrecht em 2012. Certo. Se eu entendi, então, tem né, um sentido justo do governo querer fazer uma estrada, né, que é questão de transporte. Eu até nem sei exatamente o que liga exatamente o que é ali, se você puder falar, mas a questão é que tem essa ideia fixa em cortar a APA enquanto poderia fazer né, contornar. Né? E aí, no caso, esse estudo ele mostrou que seria mais viável, por questões financeiras, cortar, seria isso? Porque, na realidade, quando se fala arco, né, nós temos uma imagem de arco. Tá? O governo não propõe, efetivamente, um arco, ele propõe uma reta. Tá? O arco ele tem como objetivo ligar a BR-101 Norte à BR-101 Sul, se distanciando da região metropolitana, tá? Para desviar o tráfego, que é uma loucura, realmente. O tráfego a gente sabe que é uma loucura. E a gente entende não só a necessidade de desviar o tráfego, mas entendemos a obra como uma necessidade estruturadora para o estado de Pernambuco. É fundamental. Se criou um polo industrial no norte que está completamente dissociado do porto principal nosso, que é o porto de Suape, e para trafegar, para transportar o que se produz no polo industrial Goiânia,
Você tem que cortar Abreu e Lima, Paulista, Igaraçu, Recife. É uma loucura, e nós conhecemos isso. Então, a obra ela é necessária. O problema central é no trecho norte, o que liga a BR-101, ali na altura de Igaraçu, onde está o polo cervejeiro, a BR-408, aquela que passa ali pelo TIP, vai lá para Paudalho. Então, esse é o problema. Porque da 408 até 101 já está equacionado, já está até licenciado. Né? Então, o projeto ARC está dividido em dois trechos, o trecho norte e o trecho sul. O trecho norte, ele tem que ligar a 101 a 408, e ele pode contornar a APA de Bibiribe de diversas formas, inclusive de uma das formas que nós defendemos hoje, com muito mais veemência, é uma que ela realmente é um arco, e ela se aproxima mais de vários municípios do oeste metropolitano, para que possa promover o desenvolvimento prometido, em tese pelo governo, do desenvolvimento do oeste. Porque se o arco corta a aldeia, não como arco, mas como uma reta, né? O menor caminho entre dois pontos, e atravessa a aldeia, está completamente distanciado do oeste metropolitano. Então, não beneficia Carpina, Nazaré da Mata, Tracunhaém, Itapitinga, Aliança, Condado. Todo esse território ao oeste não é contemplado pela presença dessa obra, que é uma obra fundamental, repito, e que dificilmente nós vamos investir, falando agora em Estado, nesses próximos anos, dificilmente vai surgir uma outra oportunidade como essa, de trazer desenvolvimento protegendo o meio ambiente. Veja que coisa, você traz o desenvolvimento, você amplia o acesso a diversas cidades, se você protege o meio ambiente, protege a floresta, protege a biodiversidade, protege os rios, protege o aquífero. Então, é uma coisa completamente lógica. Agora, lá em 2012, quando nós analisamos o EIA-RIMA, inclusive foi a minha primeira vez, meu primeiro contato com o EIA-RIMA, eu fiquei perplexo com o nível de argumentação. E naquele momento eu cunhei naquele momento uma expressão, esquizofrenia ambiental. O discurso, o pensar que gera e produz o discurso e a narrativa está completamente dissociado do querer, da ação, que produz projetos que negam o discurso. E nós vivemos hoje um momento que é extremamente importante. Pernambuco, do ponto de vista político, tem um discurso e uma narrativa política ambiental muito interessante, né? Que destoa, que contrasta, que contradiz com o que está acontecendo hoje no Brasil, do ponto de vista do meio ambiente. Então, agradecemos muito a presença do nosso estimado Herbert Tejo, né? Engenheiro, ambientalista, formado e especializado em gestão ambiental, presidente do Fórum Socioambiental de Aldeia. Obrigado, então, a todos e até a próxima.